Salve, salve, santistas de todo o Brasil e de todo mundo. Eu sou o Rafa e estou aqui para atualizar vocês um pouco sobre as notícias que aconteceram nos últimos dias no Santos e dar a minha opinião também um pouco sobre isso aí que está acontecendo. Já adianto para vocês que são poucas notícias e que notícias, não muito animadoras, como, vem sendo com o Santos nesses últimos meses, com ou sem pandemia. Então, a primeira questão é sobre volta, todo mundo pensando, muita gente já, querendo que volte o campeonato. A minha opinião pessoal é que é loucura voltar agora, principalmente aqui no estado de São Paulo, por causa de todos os números, tudo que a gente vem vendo por causa aí da Covid. Mas o Santos já está preparando o CT para a volta aos treinos, então em breve os jogadores vão para o CT para serem testados e aí dê a volta aí dos treinos. A gente vê que, por exemplo, o Rio de Janeiro já vai voltar ao Campeonato Carioca muito em breve. Outros estaduais no Sul já tiveram alguns jogos. Tudo muito confuso ainda, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Mas a gente teve também a opinião do Gesualdo em uma coluna para um jornal português nessa semana, onde ele reclamava um pouco no sentido de que os times de fora do estado de São Paulo vão ter uma vantagem no pós-pandemia. São Paulo é o epicentro, de tudo que vem acontecendo. Então, as voltas dos campeonatos em São Paulo, dos treinos, vai se acabar sendo um pouco mais devagar do que do restante do Brasil. E o Gesualdo tem se preocupado com isso como uma desvantagem, Então, tem essa parte geográfica, Então, quanto menos afetado é o estado, antes vão voltar as atividades. São Paulo é o pior, vai ser o último. E além disso, tem a questão financeira, Então, por exemplo, apesar de a situação do Rio de Janeiro não ser tão boa, o Flamengo tem dinheiro para pagar um tanto de testes e uma série de condições para ter voltado a treinar antes. Então, por exemplo, o Flamengo já está treinando há 3 semanas, o Santos ainda nem testou os jogadores para voltar. E isso com certeza vai ser uma vantagem depois, quando a gente tiver a volta do futebol no Brasil. Mas não é só disso que o Santos vive, Tem muitas outras notícias ruins, muitos outros tipos de notícia ruim. Eu tô gravando esse vídeo hoje na terça-feira, por volta de umas 10, 11 da noite. Às 7 da noite, nessa mesma terça-feira, foi iniciada uma reunião virtual do Conselho do Santos para decidir se vai ter começar o processo de impeachment ou não do presidente José Carlos Pérez, Lembrando que já aconteceu isso, durante a gestão dele, começou em 2018, já teve uma votação de impeachment e agora, aparentemente tem chance de ter mais uma votação de impeachment. Foi até interessante, teve uma entrevista aí do Marcelo Teixeira para o Globoesporte.com, em que ele fala que o Santos tem muitos problemas externos, por exemplo, problemas com a FIFA, dívidas com empresários, e que ele vê isso muito como culpa de toda a desunião que tem interna do Santos, Então ele fala um pouco, nós já somos poucos aqui dentro, ainda se dividem, e ele usou muito o exemplo do nosso presidente, nosso vice, que com coisa de 2, 3 meses de gestão já tinham brigado, já não se falavam mais. Então você tem muitos conselheiros que brigam entre si, a gente tem um presidente e um vice-presidente que não se falam, e isso tudo, todos esses problemas internos refletem em problemas externos. A minha opinião é que não faz sentido um processo de impeachment agora. O motivo do processo de impeachment ainda não me convenceu. Reclamam das contas que tiveram do Santos em 2018, mas tem um detalhe muito importante, que é um detalhe de contabilidade, não é algo trivial de todo mundo saber, mas eu tive a oportunidade de estudar um pouco de contabilidade. Então, por exemplo, se o Rodrigo é vendido esse ano, no caso 2018, e o dinheiro vem em 2019, o balanço contábil só vai ter esse dinheiro em 2019. É por isso que o Santos apresentou um prejuízo tão grande em 2018. Mas na verdade tinha entrado um dinheiro em caixa, ou seja, o Santos recebeu o dinheiro, mas você só declara esse dinheiro em 2019, que foi o ano que o Rodrigo saiu. E esse tem sido o principal motivo desse pedido de impeachment. Eu acho que como o mandato já está acabando e esse motivo ainda não me convenceu, eu acho que não faz sentido, até mais porque teve já uma outra votação de impeachment para o Pérez, os sócios votaram pela permanência dele, então acho que o Santos já tem problemas o suficiente, então a gente precisa de um presidente que, por mais duvidável que ele seja,
que ele esteja focado em melhorar a situação do Santos, em pagar dívidas, em trazer o time para ser competitivo caso as competições voltem mesmo. Então a gente não quer um presidente que esteja preocupado em não tomar impeachment, a gente precisa de um presidente focado no dia a dia do Santos, ainda mais que a gente tem eleições nesse ano ainda. Então, por pior que seja a atual gestão, em breve ela vai terminar. O Santos, nesses últimos dias, postou um balanço, né? O Santos divulgou o seu balanço com um superávit, ou seja, um lucro de 16 milhões de reais no primeiro trimestre. Até gerou alguns memes nossos também, porque teve esse superávit noticiado que o Santos divulgou, mas teve alguns lugares na mídia que noticiaram como um déficit, ou seja, um prejuízo. Então fica aí um pouco essa dúvida, né? Mas a notícia oficial do Santos é que teve esse superávit de 16 milhões. Porém, a situação ainda é muito complicada. A gente já listou aí o tanto de dívidas que o Santos tem. A gente que está proibido de contratar jogador pela FIFA. E tá tendo esse prejuízo agora durante a pandemia. A maior parte desse prejuízo é porque quando o time não passa na TV, né, os direitos de imagem são congelados, então a gente para de receber os direitos de transmissão de TV. Não se sabe ainda ao certo qual vai ser esse prejuízo, porque, por exemplo, se voltar tudo ao normal e tiver todos os jogos do Brasileirão, do Paulista e etc., não tem prejuízo nenhum. A estimativa do Pérez em uma entrevista à Gazeta Esportiva foi de que o prejuízo deve ser de uns 40 milhões em direitos de transmissão. A gente falando sobre o futebol voltar, mas chegou a essa volta aí que muitos queriam, mas mais pessoas ainda não queriam. É a volta de Jonathan Kopech. Ele estava emprestado para o Everton. Não o Everton da Premier League, o Everton do Chile. E o contrato dele de empréstimo terminou agora, então ele deve retornar ao Santos. E ele tem contrato com o Santos até julho de 2021. Então ainda temos mais um ano aí de contrato com o Copeterror. O Santos não pretende usar ele, o que tem saído na mídia, que o Gesualdo não pretende utilizar o Kopech e que o Santos vai buscar um novo empréstimo para ele. Eu acho que essa é a melhor opção mesmo, é o Kopech ser emprestado para a gente ter esse alívio na folha salarial. Porém, eu acho que é algo que assim, não pode chegar já e falar não vai usar, porque se não conseguir alguém para o empréstimo, tem que botar ele no elenco para treinar e deixar como uma opção para jogar, porque é um jogador caro, tecnicamente mais do que duvidável, mas acho que assim, se não conseguir o empréstimo, não tem por que deixar ele só treinando separado, tem que botar aí junto do elenco. Ele que teve um início muito bom no Santos em 2016, me fez acreditar que ele era um jogador matador, um jogador inteligente, eu botei muita fé nele. Em 2017 ele piorou em relação ao que foi ele na segunda metade de 2016, mas ainda assim foi um 2017 bom. Porém, 2018 do Kopech foi trágico e aí 2019 ele jogou um pouco, jogou mal e foi emprestado, está retornando agora. Outra notícia bizarra que teve essa semana, não vou nem comentar muito sobre ela, vou só dar a notícia para vocês falam aí nos comentários o que vocês acharam, mas Bryan Ruiz completa 500 dias sem jogar e segue como uma pedra no sapato do Santos. Não vou comentar a notícia, vou só ler a manchete mais uma vez. Bryan Ruiz completa 500 dias sem jogar e continua como uma pedra no sapato do Santos. E que pedra no sapato, né? A pedra no sapato mais cara que eu já vi na minha vida. E por fim, tá dando o que falar, tá saindo na mídia mais uma vez sobre Cueva, que nem mais é jogador do Santos. A gente que comprou ele, não pagou, teve ele meio que roubado, pelo Pachuca, o Pachuca já não quer mais. Teve o Jornal do Peru noticiando que ele podia ir pro Boca Juniors, ele deu entrevista falando que quer ir pro São Paulo. Com certeza o São Paulo não vai contratar ele, Quem vai ser burro de pagar pelo Cueva? Acho que só o Santos. E a única boa notícia desse vídeo é que eu e o Gui vamos começar a fazer uma série de lives no canal de YouTube do Santos Depressivo e também no nosso Facebook, Vai ser uma transmissão simultânea. A gente resolveu pegar o tema de nós, assim como santistas, então eu e o Gui, a gente tem praticamente a mesma idade. Eu nasci em 95, o Gui nasceu em 96, então a gente já começou a acompanhar o Santos mais ou menos na mesma época, lá para 2002. Então a gente vai separar em algumas lives
para falar sobre alguns times específicos do Santos que a gente gostou muito ou não, né, mas que marcaram a gente. Então a primeira live vai ser sobre o Santos de 2002 a 2004. A gente ainda vai divulgar o dia e o horário, a gente vai ser por volta de umas 7, 8 da noite. A gente ainda está decidindo se vai ser na quinta, sexta, sábado ou domingo. Até acho legal se vocês puderem comentar aí um horário, um dia que vocês acham mais legal. A gente ainda vai divulgar e decidir aqui quando que vai ser essa live, mas acho que vai ser uma série bem legal. A gente provavelmente vai dividir uma live sobre o time do Santos de 2002, 2003, 2004, uma live de 2005 a 2007, aí uma live especial para o time de 2008 e 2009, que é os anos que a gente chama de 2000 escroto e 2000 sofre, né? Os dois piores anos da história do Santos, quando a gente brigou para não ser rebaixado. Depois uma live, né, que vai ser, deliciosa de fazer, Santos de 2010 a 2012, e por aí vai, até a gente chegar aí nesse ano do Santos de Gesualdo de 2020. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e seguir o Santos Depressivo aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Fechou? Valeu, tamo junto e ao Santos!